Pastor Geraldo e sua esposa, a irmã Miriam, e nós temos a alegria de recebê-los. Ele estará ministrando a palavra nesse momento, e nós com certeza ouviremos a voz do Espírito Santo falando intimamente ao nosso coração. Pastor Geraldo, que Deus o abençoe e o use poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Para nós é um motivo de alegria estar aqui com vocês nesta noite. Olha, para falar a verdade, eu não sei exatamente o que vai sair da minha boca, porque no domingo passado eu estive pregando em inglês e agora, essa semana, mudamos totalmente para o português. Então os irmãos vão precisar ter um pouquinho de paciência. Eu pude me identificar com essa família haitiana, porque eu me lembro muito bem quando nós chegamos aqui no Brasil em 1974. E fomos lá para a escola de línguas, lá em Campinas, para aprender português. E eu me lembro aqueles primeiros dias com vergonha de sair de casa. Inclusive eu me lembro quando finalmente eu consegui sair para ir lá na panificadora para comprar pão, né? E eu, para falar a verdade, eu pratiquei um pouco, ensaiei para poder pelo menos, né, falar com o rapaz que estava ali atrás do balcão. Então, com um português bem falado, eu falei assim: eu quero comprar pão. E obviamente ele olhou para mim e deu uma resposta: mas o senhor queria quantos pães? Eu nessa altura estava boiando, eu não sabia nem como responder àquele homem, né? E finalmente na base dos dedos que nós conseguimos nos entender. Eu voltei para casa com o pão. Nós saímos do Brasil em 1985, no final do ano. Moramos aqui em Curitiba, eu acho que 8 anos. Implantamos 2 igrejas durante aquele período de tempo. Mas eu conheço a família da Doni desde 1974. E, inclusive, saímos da escola de línguas, fomos para uma cidade chamada Umuarama. Alguns de vocês conhecem aquela cidade? Olha, naquela altura era quase o fim da picada. Quase o fim da picada. E chegamos ali, a família da Dona nos recebeu muito bem, e depois a família dela mudou para Curitiba. E logo em seguida nós fomos despachados para cá também, para iniciar esses trabalhos. Na verdade, agora nós estamos pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Não é uma igreja tão grande, nós temos entre 300 a 400 pessoas naquela igreja, e nós estamos na zona rural, uma igreja cercada por fazendas e pequenas comunidades. E por incrível que pareça, uma coisa que eu não esperava quando eu cheguei lá. Nós estamos ali há 2 anos. E quando nós chegamos, nós descobrimos que nós temos uma tremenda polêmica com a droga. Tanto é que na cidade que é mais próxima, nós temos aproximadamente 22 mil habitantes, e a droga de preferência é a heroína. E nós temos muitos jovens e adultos totalmente viciados em heroína. Mas Deus está começando a trazer uma grande libertação. Inclusive nós temos uma irmã recém-nascida na fé, que saiu do crack. Ela tem 52 anos de idade, tem vivido a vida toda viciada no crack. E trabalhava, eu não sei se os irmãos entendem essa palavra em inglês, ela trabalhava como stripper. Ela tirava a roupa lá nos bares, né? Stripper. E ela fez esse trabalho só para comprar o crack.
Mas graças a Deus, alguns 5 meses atrás, ela chegou a conhecer Jesus. E a vida dela hoje tem melhorado mais do que 100%. Porque Jesus faz a diferença. Inclusive, ela está cuidando da nossa casa, na nossa ausência. Amém? Amém. Sou pai de 3 filhos, todos eles são grandes. E se Deus nos der vida, Dona Miriam e eu, nós vamos celebrar 50 anos de casados no final desse ano. E no mês que vem, eu vou completar 70 anos de idade. E ainda eu vivo com essa chama acesa no meu peito para missões. Tanto é que nós iniciamos no ano 2006 um trabalho lá em Moçambique. Iniciamos um trabalho com 40 pastores, ensinando-os de como multiplicar igrejas e discípulos. Inclusive nós temos descoberto, se nós conseguirmos chegar até a 4ª geração, inclusive aquele texto lá em 2 Timóteo 2:2, que diz, fala sobre Paulo, 1ª geração, Timóteo, 2ª, homens fiéis, a 3ª, e outros, a 4ª geração. E nós temos que descoberto que se nós conseguirmos chegar até a 4ª geração, nós já estamos no processo de lançar um movimento. E é impressionante, principalmente na África, o povo tem fome das coisas de Deus. Hoje, 9 anos depois, nós temos mais do que 57 mil discípulos e mais do que 500 igrejas, só para a glória de Deus. Vamos dar um salve de palmas para esse Deus missionário. Amém? Hoje eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena palavra sobre uma preparação para o ministério, certo? E nós vamos ler um texto em Êxodo 3, um texto bem conhecido. Todos estão entendendo meu português? Com clareza? Amém. Porque nós fomos lá para Portugal e aprendemos português com os portugueses, pá. E o português deles é um pouco diferente, não é? Para falar a verdade, o português de Portugal que estragou, conforme eles dizem, é o brasileiro. O português fala assim, vocês não falam português, vocês falam brasileiro. Segundo eles, né? Agora eu já fiz um teste lá com os portugueses. Eu disse, mas espera aí. Quem mora na Inglaterra fala o quê? Inglês. E quem mora nos Estados Unidos fala o quê? Também inglês. Quem mora na Jamaica fala o quê? Inglês. Quem mora nas Ilhas Bahamas fala o quê? Também inglês. Quem mora em Portugal fala o quê? Português. E quem mora no Brasil fala o quê? Brasileiro. Não deixa o braço torcer de jeito nenhum. Vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra nesta noite. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa.
Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vamos orar. Senhor, eu quero em primeiro lugar te agradecer por esta igreja. Eu quero te agradecer também por esta graça que tem nos alcançado e tem transformado as nossas vidas. E, Senhor, nós estamos aqui agora com as nossas Bíblias abertas e nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Nós pedimos simplesmente que o Senhor esteja engrandecido aqui nesse lugar. E, Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E, portanto, nesse momento eu quero declarar pessoalmente que eu preciso, Senhor, da Tua presença nesta pregação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Um dos maiores temas do Novo Testamento e também um tema que saiu da Reforma é o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos ministros, todos nós somos sacerdotes nesse sentido. Inclusive o apóstolo Paulo entendia muito bem esse princípio e ele chamou esta responsabilidade seu sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Agora, qual é o nosso papel como ministros? Desde que nós somos sacerdotes, qual é o nosso sacerdócio? Eu estava compartilhando um pouquinho com uma das células na quinta-feira à noite. Eu toquei levemente nessas verdades, mas eu gostaria de repetir para aqueles irmãos, mas para vocês vai ser uma novidade aqui, né? Em primeiro lugar, como ministros, nós ministramos a Deus. Inclusive, em Apocalipse, o primeiro capítulo, versículos 5 e 6, fala sobre o fato que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. E como sacerdotes, então, nós ministramos a Deus aquilo que nós acabamos de ouvir e fazer. O ministério de louvor a Ele. Em Hebreus 3 e capítulo 15, a palavra diz: portanto, ofereçamos sempre por meio dele, por meio de Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós temos esse grande privilégio, amados, para podermos oferecer a Deus sacrifícios de louvor e de agradecimento. Em segundo lugar, nós ministramos uns aos outros. E por essa razão nós estamos aqui, nesse lugar, nesta noite. Inclusive o seu pastor tem dons que eu não tenho. Ele é músico, já deu para perceber, né? Agora a gente canta um pouquinho debaixo do chuveiro, né?
Mas, na verdade, eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom, mas ele tem. E tem outros irmãos que têm dons que ele não tem. E justamente devido a isso, nós precisamos uns dos outros, certo? Então, nós ministramos neste contexto. Em terceiro lugar, nós ministramos ao mundo perdido. Em 1 Pedro 2,9, nós encontramos essas palavras: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa tarefa, amados. E não simplesmente para anunciar, mas para fazer discípulos. Inclusive, o verbo principal da grande comissão, em Mateus 28, versículos 18 a 20, o verbo principal é fazer discípulos. Fazer discípulos. Eu tive uma experiência muito agradável aqui nesta noite. Quando eu cheguei, eu encontrei com uma senhora ao lado do nosso carro. Eu abri a porta e desci e dei de cara com uma irmã chamada Karen Moraes. Inclusive, ela chegou a conhecer Jesus na Avenida 7 de Setembro, quando nós estávamos implantando uma igreja ali. Ela chegou uma noite com uma ex-vizinha dela que a convidou. E ela chegou ali aquela noite com apenas 17 anos de idade e ela se entregou para Jesus. Mas ela já estava envolvida em drogas, inclusive ela tinha voltado da praia naquela altura, e esta ex-vizinha que pertencia à nossa igreja a convidou para chegar à igreja. E foi naquela noite que Deus marcou um encontro com ela, e a Karen chegou a conhecer Jesus. Depois de mais ou menos 3 semanas, ela veio e disse: olha, eu tenho que voltar para São Vicente. Meus pais moram ali e eu pisei na bola com meus pais várias vezes, pequei contra eles e eu tenho que pedir perdão. Por favor, dei permissão para a gente voltar. E nós a abençoamos e ela voltou de ônibus para São Vicente. E logo em seguida eu recebi uma carta da mãe dela, que era evangélica, e disse: olha, pastor Geraldo, nós temos só para agradecer, porque Deus tem feito realmente um milagre na vida da Karen. E logo em seguida descobri que ela estava trabalhando numa favela, ali em São Vicente. E logo em seguida descobri que ela tinha tido assim uma conversa com o seu pastor, e disse para ele: olha, pastor, nós estamos prontos agora para levantar uma igreja. E ele quase ainda desconfiava nela, porque ela tinha apenas 18 anos de idade nessa altura. E ele foi lá para investigar e realmente tinha um bom grupo. E essa igreja tomou uma decisão para implantar uma igreja justamente naquele lugar. Depois ela voltou para Curitiba, fez o seminário aqui com os irmãos menonitas, casou-se com um pastor. Alguns anos atrás, quando nós passamos aqui, nós estamos trabalhando em Portugal nessa altura, fomos à casa dela, e depois de um belo jantar, ela apresentou uma senhora. Ela disse: olha, pastor Geraldo, essa senhora é sua bisneta na fé. O Senhor me levou a Cristo, eu levei uma outra senhora a Cristo, e aquela senhora levou esta senhora a Cristo. Portanto, esta senhora é sua bisneta na fé. Oh, glória! Como Deus é bom! Como Deus é bom! E olha, vale a pena falar de Jesus, onde nós estivermos. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava trabalhando com a nossa missão, eu estava lá na Alemanha. E eu me lembro que o nosso voo estava quase pronto para se levantar lá. E na última hora chegaram 2 brasileiras. E eu ouvi elas falando em português. E por incrível que pareça, elas sentaram-se ao meu lado. O nome delas era Jacira e Natália. Natália era a jovem, eu quero dizer que a irmã mais jovem, e
nós começamos a conversar. Provavelmente as únicas pessoas naquele voo que falavam português. E Deus orientou, né, aquele encontro. E depois falaram sobre uma experiência, como a família delas tinha sido realmente abençoada, porque elas estavam morando lá no Nordeste, e um senhor que era um alemão chegou lá procurando alguém para trabalhar com ele, numa pequena empresa, e cortando a história, aquele homem, ele faleceu, e a família dela já estava tomando posse daquilo, e fazendo todas as promoções e tudo, mas um ciúme começou a surgir lá com a família daquele senhor, né? E a Natália falou para mim assim, ele disse, olha pastor, nós não acreditamos nessas coisas, mas resolvemos ir lá para conversar com um pai de santo, para resolver essa questão. Nós não acreditamos nessas coisas, mas fomos lá para conversar com um homem, e ele nos deu algumas orientações, porque nós estávamos com medo. E justamente naquele momento ele disse, olha, quem conhece Jesus não precisa tremer nem temer, né? Deus é soberano e ele vai fazer a obra. E dentro de poucas horas, as duas irmãs estavam rendendo as suas vidas a Jesus, ali dentro daquele avião. Impressionante. Então nós somos testemunhas. Deus está nos convidando e convocando para ministrar aquele mundo que não conhece Jesus. Em quarto lugar, nós ministramos aquele mundo tenebroso. Aquele mundo tenebroso. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 8 a 12, a palavra diz que através da igreja, Deus tem prazer em ministrar aquele mundo tenebroso, anunciando a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Tem muitos crentes que acham que a cruz do Calvário representa uma tremenda derrota, mas não é verdade. De acordo com Colossenses 2,15, nós podemos verificar que foi ali que Jesus Cristo triunfou sobre todos esses demônios. Então, aquela experiência da cruz não foi uma experiência amarga nesse sentido. Jesus triunfou sobre Satanás e todos os seus anjos caídos. E há vezes que nós temos que anunciar essa vitória. Eu estava trabalhando num seminário nos Estados Unidos, recebi um telefonema de uma senhora que estava morando num outro estado. Ela leu uma propaganda numa revista evangélica e acabou ligando para o seminário. Ela conversou comigo, dizendo que ela estava envolvida no espiritismo, mas estava realmente querendo sair. Enquanto eu estou conversando com ela, de repente, uma voz grossa de um espírito maligno começou a falar comigo. O Senhor não sabe com quem o Senhor está lidando. O Senhor não sabe. Eu sou lá do Haiti. Eu mexo com voodoo. Eu disse, eu sei perfeitamente com quem eu estou lidando e falando. É um demônio que foi derrotado na cruz do Calvário. E sabe qual foi a resposta do demônio? Eu também sei. Eu também sei. Eu sei que o lugar que me cabe é o lago de fogo que arde para sempre. Foi a resposta do demônio. Eu disse, então, desde que nós estamos de acordo sobre esse assunto, vai-te embora. Quero falar com a senhora, não quero gastar tempo, perder tempo com você. E assim foi, né? Então, às vezes, nós temos que anunciar aquele mundo tenebroso, amados, a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vai-te embora, Satanás. Vai-te embora. Em nome de Jesus. Então, nós ministramos a Deus, nós ministramos uns aos outros,
como sacerdotes, nós ministramos ao mundo perdido. E, em quarto lugar, nós ministramos aquele mundo tenebroso. Agora, todos sabem que Moisés foi um dos maiores líderes de todos os tempos. E qual foi a sua tarefa? Ou seja, o seu papel principal? De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, seu papel principal foi de tirar o povo do cativeiro. Certo? Agora vem uma pergunta: qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa tarefa? Não é para tirar o povo desse mundo do cativeiro? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Inclusive, nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, que depois de mais ou menos 430 anos, a palavra diz, após a morte de José, que levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Êxodo 1:8. É interessante como Deus preparou esse homem chamado Moisés. Eu vejo, pelo menos na vida dele, algumas fases. Em primeiro lugar, ele era príncipe no Egito. Estamos de acordo? Príncipe. Em segundo lugar, ele era patriota, porque naquele momento, quando ele viu um hebreu que estava sendo maltratado, ele reagiu e matou o egípcio. Mais tarde, ele tornou-se um pastor, lá naquele lugar chamado Midian, pastor de ovelhas. Deus estava preparando o seu servo para esse ministério, inclusive estudando a história do Egito. Os irmãos vão descobrir que para ser pastor naquele lugar era uma coisa terrível. Ninguém gostava de pastores, de ovelhas. E finalmente ele tornou-se o grande libertador, libertando o povo do Egito. Mas mesmo assim, com toda essa preparação, nós descobrimos aqui neste texto que Moisés faltava coragem, certo? Ele estava sendo desafiado por Deus, mas ele faltava aquela segurança que ele precisava. E perante esta insegurança, Deus prometeu 3 coisas para ele. No versículo 12, ele prometeu a sua presença. Ele prometeu a sua presença. Moisés disse, puxa, para chegar lá e libertar esse povo, eu não tenho as mínimas condições, mas Deus prometeu para ele a sua presença. E depois a palavra diz que Deus prometeu para ele também as suas palavras. Moisés disse, olha, eu não tenho nem como falar com este povo. Embora aquele texto lá em Atos 7 disse que era um homem que conhecia muito bem a cultura e a língua dos egípcios quando ele saiu. Mas agora ele está faltando palavras e Deus prometeu as palavras para ele. E finalmente Deus prometeu para ele no versículo 20 os seus prodígios. Então eu tiro até uma lição. O Deus que nos chama, também Ele vai providenciar tudo que nós precisamos. Amém? E nesse caso, presença, palavras e prodígios. Agora, rapidamente, eu quero deixar com os irmãos nesta noite 3 símbolos que são importantes para nós. Se nós quisermos ministrar, nós temos que entender pelo menos 3 coisas. Nós temos 3 símbolos aqui nesse texto. O primeiro é o fogo. O fogo na palavra de Deus sempre representa santidade. Santidade. Há uma carência muito grande, não apenas no contexto brasileiro, mas também no contexto norte-americano. Há uma carência muito grande nessa área de santidade. Inclusive, nós falamos muitas vezes sobre os dons, sobre o poder do Espírito Santo, mas eu quero que todos saibam, nesta noite, que em primeiro lugar, nós temos que
nós temos que colocar em destaque santidade. Santidade. Eu descobri ali no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 9, quando Pedro voltou para o concílio, ou Assembleia Geral, da igreja primitiva, e ele estava compartilhando com eles sobre o Pentecostes que aconteceu lá com Cornélio. Ele não falou sobre os dons, ele não falou sobre o poder, ele simplesmente falou assim: seus corações foram purificados como os nossos no dia de Pentecostes. Ele enfatizou a santidade. E amados, nós temos que voltar para a santidade. Agora, vamos para o capítulo 4, para encerrar. Versículo 20. Chegou a hora, quando Moisés agora vai levar a sua família para iniciar esse processo de tirar o povo de Deus da escravidão. Êxodo 4, versículo 20. Assim tomou Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento. Então, o segundo símbolo é o jumento, que sempre representa na palavra de Deus humildade, certo? Se você quiser ser um ministro, e Deus tem nos convocado para esse ministério, não é verdade? Nós iniciamos com santidade, mas em segundo lugar nós temos que entender bem essa palavra humildade. Humildade. Moisés saiu do Egito como príncipe, mas volta como um pastor de ovelhas. Um emprego desprezado pelos egípcios. Interessante que em Atos 7, versículo 22, a palavra diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Mas agora ele volta quase um gago. Certo? Mas Deus levou Moisés ao deserto para refazê-lo. Resultado, Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Qual foi o primeiro símbolo? Fogo, que representa o quê? Santidade. Segundo, jumento, que representa o quê? Humildade. Agora, novamente, para Êxodo 4, versículo 20. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. O terceiro símbolo, a vara de Deus, que representa o quê? Autoridade. Autoridade. Se você quiser ministrar, você vai precisar de santidade, humildade e autoridade. Certo? E nós sabemos, de acordo com a grande comissão, que essa autoridade foi concedida a nós, não é verdade? Jesus disse: toda a autoridade foi dada a mim. Portanto, ide e fazei discípulos. Então nós vamos fazer discípulos exercendo a autoridade de Jesus. Este é o nosso grande desafio. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas nós estamos lutando contra o quê? Principados e potestades. Gente, essa batalha é real. Essa batalha é real. Agora, para desempenhar a grande comissão, nós vamos precisar exercer esta autoridade. Muitos anos atrás, eu fui convidado para um mini seminário para pastores.
Eu me lembro que um dos preletores foi um homem chamado Stephen Olford, que era um dos melhores pregadores do mundo na altura. Um inglês. Mas ele contou uma experiência que chamou muita atenção para mim, porque eu já estava desempenhando o papel de missionário aqui no Brasil. Descobri que ele criou-se em Angola, na África, um outro país onde nós podemos encontrar a língua portuguesa. E eu fiquei impressionado, porque ele contou uma experiência sobre a autoridade. Ele disse que ele era apenas um adolescente na altura. Os seus pais estavam trabalhando com uma tribo na África não alcançada. E o trabalho não estava realmente indo bem. Porque tinha um feiticeiro terrível naquela tribo. E ele estava conseguindo colocar medo nas pessoas. Inclusive chegou aos ouvidos do pai dele que esse feiticeiro ia chegar em tal dia, em tal hora, para matar a família toda. E o Stephen disse que naquela manhã a nossa família levantou-se dentro da nossa casa, uma casa bem humilde. E ele disse, eu me lembro que meu pai, ele não fez grandes comentários naquela manhã, nós simplesmente fizemos aquelas orações de sempre, tomamos o nosso café, e logo em seguida nós escutamos alguém batendo lá na frente. Ele disse, eu me lembro que meu pai saiu para a varanda da nossa casinha, encontrou-se com esse feiticeiro que estava lá com uma espingarda. E ele já estava pronto para meter fogo. Ele disse, meu pai simplesmente levantou a sua mão assim com o seu dedo. E disse, em nome de Jesus, você está amarrado. Só isso. E naquele momento o Stephen disse que aquela espingarda foi para cima. E aquele homem caiu para o chão, como que ele estivesse realmente atingido por uma bala. Ele ficava ali, sem mexer, durante um prazo de mais do que uma meia hora. E finalmente, depois de uma meia hora, esse homem se levantou, abandonou totalmente a sua espingarda e saiu de lá correndo, 120 por hora. Dentro de um prazo de 48 horas, este feiticeiro chegou a morrer, a falecer. Autoridade. Esse tipo de autoridade que nós encontramos no livro de Atos, amados, né? Esse tipo de autoridade que nós temos dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, no evangelismo, nós temos autoridade. E nós devemos exercer esta autoridade. Então, para resumir, nós ministramos como? Qual é o nosso ministério, amados? Em primeiro lugar, nós ministramos. Em segundo lugar, nós ministramos uns aos outros. Em terceiro lugar, nós ministramos aquele mundo lá fora que necessita de Jesus. Em quarto lugar, nós ministramos, às vezes até ao próprio diabo, né? Anunciando a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, em nosso preparo, nós precisamos de três coisas. Quais são? O fogo representa o quê? Santidade. O jumento representa o quê? Humildade. Em terceiro lugar, nós temos o quê? Que representa a autoridade, a vara de Deus, que representa a autoridade. Então, que Deus possa realmente abençoar os irmãos nesta noite. A nossa tarefa é grande. Amém? E nós queremos
servir a Deus com sinceridade em todas as áreas da nossa vida. Eu quero simplesmente despedir os irmãos dizendo, olha, se você tiver uma falha, fazendo uma pequena avaliação do seu relacionamento com Deus nessa noite, se você tiver uma pequena falha na área de santidade, humildade, autoridade, eu gostaria que o irmão ou a irmã buscasse a Deus nesta noite. Amém? Porque Ele está bem disposto para nos ajudar. Aleluia. Obrigado, pastor. Amém? Vamos nos lembrar disso. Santidade, humildade e autoridade. Vamos colocar de pé, queridos irmãos. Eu quero de antemão agradecer a irmã Doni, que arregimentou o nosso domingo missionário de forma especial, trazendo o pastor Geraldo e a irmã Miriam aqui conosco. Temos a alegria de termos muitos queridos aqui nos visitando, que foram ovelhas do pastor Geraldo. E nós, irmãos, encerramos o nosso agosto de Deus de uma forma muito especial, entendendo que Deus nos chama para uma vida de santidade, Deus nos chama para uma vida de humildade e Deus nos chama para uma vida de autoridade. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio no agir de Deus. Eu creio na maneira linda como Deus tem feito. E eu queria convidar você nesse momento a fechar os teus olhos aí onde você está, nesse momento. Nós vamos orar a Deus agradecidos, mas eu queria que você fizesse um momento aí de reflexão, de oração, você e Deus. Como foi esse agosto para você? Como que foi? Quais foram as lutas que vocês tiveram? É você e Deus. Feche seus olhos e fale com Deus. Você e o Senhor. Cada devocional que nós tivemos, cada mensagem, o vislumbre sobre a adoração, o vislumbre sobre a comunhão. Eu creio e sei que muitos restabeleceram relacionamentos que estavam com falta de perdão. Como que foi para você construir dentro de você a ideia de que você é um discípulo do Senhor? Os ministérios que nasceram, o chamado de cada um. E hoje essa oportunidade de sermos testemunhas de Deus onde nós formos. E eu queria, em nome de Jesus, pedir que você fale com Deus agora e peça, Senhor, me ajude. E você vai abrir o teu coração com as áreas que você sente que Deus precisa operar aí de forma sistemática na sua vida. O que tem trazido você, irmão, para a presença de Deus? Você tem orado ao Senhor, tendo uma vida de liberdade com Ele, mas compreendendo que Deus te chama para uma vida de poder, poder do céu. Essa noite é a noite como nós cantamos aqui. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Toda honra e toda glória ao Senhor, mas Ele quer usar a sua vida, meu irmão. A sua vida. Agora eu quero pedir que você abra os teus olhos só um pouquinho. Olha aqui para mim. Agora, olha para alguns bancos da nossa igreja que estão vazios. Qual é o sentimento que você tem no teu coração? Alguém gostaria de falar? Qual é o sentimento que você tem quando você olha assim? Olha, o sentimento que você tem no teu coração que você tem. Qual é o sentimento? Quando você olha para um banco vazio. Pensando no que nós estamos estudando aqui. De que somos chamados a isso. O que nós sentimos? O que nós temos? Você me falou de tristeza. Eu sinto tristeza. Porque nós hoje vivemos uma época, irmãos, onde pessoas acham que são cristãos. Onde pessoas não respeitam nem a igreja, muito menos Deus. E aonde acham que vivem com Deus. Irmãos, eu quero em nome do Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, chamar a cada um dos irmãos a nós nos unirmos no poder do Espírito Santo.
para que as pessoas sintam o desejo de buscar a Deus. Não queremos somente uma igreja cheia, eu não quero simplesmente uma igreja com os bancos repletos, mas uma igreja com o coração repleto. Esse é o sonho do coração de Deus para a minha vida e para a tua vida. Com o coração cheio de Deus, com o coração cheio de santidade, de humildade e de autoridade. Amém? E esse é um compromisso, irmãos, que nós vamos assumir hoje com Deus, não é comigo nem com a igreja do Nazareno. Eu queria convidar e saber quantos estão comigo nessa, de nós mudarmos a história das vidas das pessoas que precisam, começando pela nossa. Eu quero saber. Eu queria ver com a sua mão. Amém? Agora a gente vai dar um passo de pé. Eu quero saber quem quer e vai vir aqui na frente comigo. Eu quero que você venha aqui comigo. Mas não vem porque alguém veio. Só se você vai tomar esse desafio de mudar a história da tua família, de mudar a história da tua casa, a história dos teus amigos, a história do teu trabalho. Nós fazemos dessa nossa comunidade de fé, da nossa congregação, poder de Deus. Amém? Você está cheio do poder, né, pastor? Amém? Vem cá, em casa. O pastor José acabou de chegar de um retiro, de um encontro com Deus que ele participou. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Está no fogo, homem? Misericórdia, meu irmão. Amém. Misericórdia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou dar uma oportunidade para mais alguém que está entendendo o que eu estou dizendo. Fica aqui, pode ficar. Mário, vem cá, fica aqui comigo. Nós precisamos nos unir para buscar as pessoas que precisam de Jesus. Eu tenho convicção, irmãos, do porquê Deus nos chamou. Alguns sabem que eu me mudei recentemente. Eu estava organizando as minhas coisas e eu encontrei o e-mail quando me chamaram para ser pastor desta igreja. 2:30 da manhã. Eu chorei tanto, irmãos, mas não de tristeza, viu? Eu tinha 4 meses de casado, minha casinha ainda montadinha, e lembra do que Deus vai fazer. E até aqui Deus tem feito tanta coisa. Mas, irmãos, tem muito mais de onde veio. Sabe aquela mesa de vó, que ela vem te dar uma broa para você experimentar? Tá bom, filho, você come baba com aquela broa. Ela fala assim, lá na mesa, filho, tem mais, vem com a vó. Lembra? É isso que Deus está fazendo. Por isso, irmãos, eu quero hoje, em nome de Jesus, que nós nos consagremos a Deus. Não é uma vida de prisão, é uma vida de poder. Que os nossos amigos saibam, domingo que vem, Deus quer usar a tua vida para você levar Jesus para outra pessoa. Traz na igreja, leva no teu pequeno grupo. Eu estou triste, irmãos, porque tem irmãos que não estão participando dos nossos pequenos grupos, por simplesmente não quero, porque eu não acredito, sem sequer externar o desejo de participar. E em nome do Senhor Jesus, irmãos, nessa noite eu repreendo toda ação do inferno contra a nossa igreja, todo demônio que se levantou na história da igreja, tantos problemas que se levantaram neste lugar, mas em nome do Senhor Jesus, o diabo é vencido e é derrotado na autoridade do nome de Jesus. É no nome dele que as coisas acontecem, é pelo poder de Cristo que acontece. Por isso, irmãos, é daqui para frente, como Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo, para a soberana vocação. Há algo poderoso para mim, algo poderoso para você, irmão. Nós não podemos nos desanimar, nas dificuldades nos unimos, nos maus entendidos esclarecemos, mas há poder no nome de Jesus para romper as barreiras, para unir as pessoas, para reacender a chama, e todos saberão que nesse lugar Jesus é Rei, só Ele é Rei. Só Ele tem poder, é a glória para Ele, só por Ele, e nele e sempre, até Ele voltar. Não sei onde estaremos na volta de Jesus, mas uma coisa eu sei, nós em Cristo estaremos prontos até que Ele venha, fazendo discípulos, vivendo a grande comissão e compreendendo que é santidade mais e mais. Amém?
Vamos juntos nessa, irmãos. Nessa semana, começando, acreditando, apaixonados uns pelos outros, apaixonados por Jesus, apaixonados pela igreja, apaixonados pela mensagem. Diga comigo, eu sou a mensagem. Nós não vamos falar a mensagem, irmãos, nós vamos viver a mensagem. Viver a mensagem. Pastor Geraldo, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, a você e a irmã Miriam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós não conversamos absolutamente nada, irmãos. E o pastor trouxe uma palavra de missão, com o nosso último propósito: evangelismo. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. Propósitos que nós nunca podemos esquecer. Tudo com santidade, humildade e autoridade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, pela alegria, Deus, de começarmos uma semana motivados por um poder que é só Teu. Obrigado, meu Deus, porque nós respondemos ao chamado de fazermos a Tua vontade na nossa vida, de, meu Deus, estarmos tomados pelo fogo, meu Deus, que vem para purificar, para nos santificar. O Senhor é poderoso e tem liberdade para o Teu fogo descer e consumir a impureza e nos tornar puros à Tua presença. Vem, meu Deus, nos ajudar a entender que nós precisamos saber quem é o nosso líder. O Senhor é o nosso líder, é o Senhor quem dirige o povo. Nós vamos seguir, Senhor, a Tua palavra. Nos dê humildade para entendermos, Senhor, que é o Senhor que vencerá, e nós seremos instrumentos somente nas Tuas mãos. E, meu Pai, nos encha, meu Deus, encha com o Teu poder, para que tenhamos, Deus, a autoridade dos céus. Que em nome de Jesus, meu Deus, mais e mais pessoas compreendam de um evangelho que transforma vidas. Vem, meu Deus, derramar do Teu poder sobre cada um que aqui está. Nós nos unimos, Senhor, como corpo ministerial, para, Senhor, abençoar a Tua igreja, para que nós possamos sair, meu Deus, dessa semana falando de Cristo, vivendo a mensagem, destruindo as obras do inferno, acabando com as obras satânicas, abrindo os lares, levando o evangelho e fazendo de Ti, Senhor, a nossa única razão. Desperta-nos, Deus, aviva-nos, leve-nos, Deus, a uma mudança de mente, a uma mudança de comportamento, ações generosas, ações de compaixão, poder no Teu evangelho, buscando-nos, Deus, estarmos juntos, unidos, acreditando, Deus, em cada um dos ministérios dessa igreja, cada um, Senhor, dando o seu melhor, permitindo despertar dons e talentos que vão nascendo. É impossível, Deus, vivermos nessa terra e não termos um desprendimento ao serviço. Nos usa, Senhor, desperta em nós o Teu poder, desperta em nós a Tua graça, desperta em nós, Senhor, a Tua vontade, para que possamos ver, Deus, como Moisés viu, algo impressionante, Teus prodígios, Teus sinais, para a glória do Teu nome, mas para nos conduzir, Senhor, no poder do Espírito. Nós, Pai, consagramos, Deus, a nossa vida a Ti, porque nós cremos que no nome de Jesus os grilhões já se quebraram, a luz já brilha, porque, Senhor, há poder nesse nome, há esperança nesse nome, há força nesse nome, e é nesse nome que nós oramos, unidos como uma só voz, o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, é quem nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado aí. Dê um abraço bem apertado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.